Boa noite, irmãos. Domingo passado, eu me senti bem pertinho do céu. Achei que eu estava entrando já na presença do Senhor, no louvor e na palavra do pastor Theo. Eu achei que eu já estava entrando na presença do Senhor. Falei, nem quero sair mais, ninguém me chama, ninguém me acorda, ninguém me balança, estou na presença do Senhor. Eu sabia que estava escalado para pregar hoje e orava ainda para saber o que ia falar. E o pastor Theo, no domingo passado, como ele vem fazendo, estava falando sobre Tiago, e os irmãos que estavam aqui lembram, no final da palavra dele, ele falou sobre o tema que a igreja vem desenvolvendo nos últimos meses, sobre avivamento. E de Tiago entrou em avivamento e falou um pouco sobre o avivamento rápido no final da palavra dele. E eu então entendi pelo Espírito que eu nessa noite deveria continuar nesse tema e vou falar nessa noite sobre como o avivamento acontece. Esse tema, na verdade, foi uma aula que no Dia das Mães eu ministrei numa das classes na igreja que está estudando sobre avivamento. Por ser um domingo, Dia das Mães, havia uma frequência menor do que o habitual, mas nós fomos tão abençoados, tão visitados naquela manhã, que os irmãos que estavam presentes na classe me pediram, alguns irmãos, que na primeira oportunidade que eu tivesse, que eu ministrasse a mesma aula para toda a igreja. E eu disse, está bem, vamos assim fazer, e fiquei guardando isso no meu coração. E eu então creio que nessa noite já é essa oportunidade, rapidamente essa oportunidade chegou. E eu nessa noite quero falar sobre como o avivamento acontece. Abacuque, no meio da sua carta, faz um clamor: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Eu fiquei pensando que só louvar ao Senhor com este louvor que a gente acabou de louvar, por isso pedi aos jovens que nos conduzissem no louvor novamente nessa noite, e lêssemos 3 textos que eu escolhi para essa noite. Se houver quebrantamento e sensibilidade no nosso coração, de estarmos na presença do Senhor, nós já vamos receber esse toque avivador do Senhor. E eu queria então que nesse tempo que a gente vai ficar junto, você ficasse aqui mesmo, não somente o seu corpo, mas o seu coração e a sua mente. Nesse tempo que você vai ficar aqui, nessa meia hora que você ficar aqui, fique aqui. Não saia daqui, não deixe a sua mente voar. Como é que o avivamento acontece? E a minha aula foi por escala, baseada num dos capítulos desse livro, Avivamento, de Martin Lloyd-Jones. Aliás, o texto, o tema, o título é um dos capítulos. Então, eu aproveito bastante desse livro, desse capítulo. E ele usa um capítulo muito, aparentemente, estranho para esse tema, porque você lê o capítulo e não descobre que ele está falando de avivamento e como ele vai falar de avivamento naquele capítulo. Mas a gente separou então para vocês, nessa noite, lerem comigo 3 textos que para mim falam muito de avivamento e como é que o avivamento acontece. Você vai me acompanhar. O primeiro texto é esse texto de Ezequiel 37, de 1 a 10, e você vai fazer a leitura comigo, nesse capítulo muito lindo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, mais do que secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes.
Disse-me ele: profetiza a esses ossos, dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. O segundo texto que eu queria que vocês acompanhassem é o texto de Neemias, no capítulo 8, verso 1 ao verso 9. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Notem que, então, aqui incluem-se homens, mulheres, jovens e crianças, de uma certa faixa etária em diante. Ora, era o primeiro dia do 7º mês, que para o judeu é o primeiro dia do ano civil, era o 1º de janeiro deles. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva das 6 da manhã até o meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito alto, como eu estou aqui diante de vocês, que foi feito para esse fim, e à direita e à esquerda deles os demais ministradores. Verso 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava mais acima deles, e abrindo o livro, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E os líderes e levitas ensinavam o povo na lei, e o povo ficou no seu lugar, das 6 ao meio-dia. Gosto muito dessa frase final desse verso 7. E o povo ficou no seu lugar. Verso 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não chorem, não pranteeis, por favor, porque todo o povo chorava, quebrantado, ouvindo as palavras da lei. Terceiro texto que eu quero ler com os irmãos é de Êxodo 32, de 1 a 11. Êxodo 32, de 1 a 11. Texto que se passa no momento em que Moisés subiu o Monte Sinai para receber a lei, para aquele encontro com Deus. E enquanto ele ficou no Monte Sinai, naquele período que ele ficou no monte e o povo ficou embaixo esperando a volta dele, acontece o que está descrito agora que nós vamos ler.
quero chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe que não está escrito no texto. Moisés ficou fora por 11 meses. A demora de Moisés em voltar. Do capítulo 19 de Êxodo, foi quando ele sobe ao monte, até este momento, são 11 meses se passando. Vendo o povo que Moisés demorava para descer do monte, aproximou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Disse-lhe então Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, façam uma coleta de todo o ouro que tem aí nas mãos de vocês e tragam. Verso 3, então todo o povo tirou das orelhas argolas e trouxe até Arão. E esse, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez um bezerro fundido. Então disseram: são estes, Israel, os teus deuses, mostrando o bezerro de ouro, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã vai haver aqui uma festa para o Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se para comer, beber, festejar, divertir-se. Quando o Senhor viu isso, disse a Moisés: vai, desce do Sinai, porque o povo que você fez sair do Egito, olhem, irmãos, que a ira do Senhor era tanta que agora o povo já não era mais dele, o povo já era de Moisés. O povo que você tirou do Egito se corrompeu. Volta depressa, porque depressa ele se desviou do caminho que eu havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, o adorou, o sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O outro texto final, ainda sequência a esse, é Êxodo 33, 3-6, que é sequência a esse texto. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei dar a Abraão, a Isaque, Jacó e a descendência. Verso 2, enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus. Verso 3, sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei contigo, porque és um povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no meio do caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, ou seja, de que Deus não queria mais andar ao lado deles, pôs-se a prantear. Nenhum deles vestiu mais os seus atavios, suas vestes festivais, suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: dize a eles que eles são um povo de dura cerviz. Se por algum momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Como o avivamento acontece? A essa pergunta, irmãos, nós poderíamos responder de duas maneiras. Uma resposta simples e uma resposta mais rebuscada. Se eu responder de uma maneira simples, eu diria para vocês: o avivamento acontece quando e como Deus manda. Um avivamento acontece na hora, no momento e do jeito que Deus quer, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus soberano, é o Espírito Santo de Deus que se derrama. Então, um avivamento acontece como e quando o Senhor assim determinar. Isso é um mover soberano de Deus.
Não há como planejar, não há como marcar hora, não há como determinar momento. Um avivamento vai acontecer na hora e no momento de Deus. Tanto é assim que Abacuque, na oração inicial, o primeiro texto que foi projetado, no capítulo 3, verso 2, diz: aviva, Senhor, a tua obra. É um clamor de que Ele, o Senhor, avive. E o profeta Ezequiel, quando está diante do vale de ossos secos, e o Senhor manda ele avivar, pregar, antes pergunta a Ezequiel num teste: é possível que esses ossos secos revivam? Talvez se fôssemos nós ali naquela hora, diríamos: creio que sim, Senhor, vamos fazer um culto de avivamento, uma campanha, uma vigília, algumas vigílias, e nós então daríamos algumas receitas para que o avivamento chegasse. Mas Ezequiel, entendendo isso, disse: Senhor, tu o sabes. Então, o avivamento acontece no momento, na hora e no como de Deus. Porém, é nossa tarefa, como povo de Deus, como gente de Deus, estar o tempo todo buscando, desejando, procurando receber e experimentar o avivamento de Deus. A nós nos cabe desejar ardentemente, buscar, procurar, aguardar, para estar preparados para experimentar o avivamento de Deus. Há algumas coisas que eu queria dizer para vocês, antes de falar um pouquinho mais, é que avivamento é o mesmo que reavivamento. Quando a gente fala avivamento, há uma terminologia que é mais comum, que diz avivamento ou reavivamento. Avivamento é o mesmo que reavivamento, ou despertamento espiritual. Avivamento não é algo que esteja como uma opção para o crente. Não é algo que você pode dizer: não, eu estou bem assim, eu quero continuar sendo o crente que eu sou. Você quer buscar o avivamento? Muito bem, busque. Eu vou continuar desse jeito que eu sou. O avivamento não é uma opção. O avivamento é a única maneira de andar com Deus. Ser um crente avivado é a única maneira que temos de andar com Deus. Apocalipse 3, 15 e 16, na carta que o Senhor envia à igreja de Laodiceia, diz: você não é frio nem quente. Porque você é morno, não está aqui nem está ali, eu estou a ponto de te vomitar. Avivamento não é uma opção, é um imperativo. Este autor, Martin Lloyd-Jones, afirma num dos seus capítulos que a igreja avivada, ser avivada, é o único caminho e a única esperança para o mundo. O mundo depende de uma igreja viva. Terceira coisa que eu quero dizer a vocês, a nível ainda introdutório: o avivamento, ele pode ser uma experiência individual ou pode ser uma experiência coletiva de toda uma igreja. Muitas vezes nós dizemos assim: sabe por que eu não sou um crente avivado? Porque a minha igreja não é uma igreja avivada. Pois eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que uma igreja se compõe de crentes. Uma parede, cadeiras, móveis não são avivados. Uma igreja avivada é uma igreja que se compõe de crentes como eu e você. Portanto, uma igreja será avivada se eu e você formos avivados. A experiência do avivamento, ela vai ter que vir por meio de pessoas. Ela vai começar pelos indivíduos. É verdade que há momentos e experiências em que o coletivo recebe um avivamento. Nós vamos falar isso já já. Mas na imensíssima maioria das vezes, o avivamento é uma experiência individual. O avivamento pode se dar numa crise, numa visitação, num derramar abrupto, como aconteceu em Atos 2, mas mais frequentemente vai se dando num processo, numa operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Pode acontecer um batismo, uma visitação, um acontecimento súbito, extraordinário, um derramar visitador do Espírito Santo, numa crise, como a gente chama, mas na grande maioria das vezes, o avivamento é algo que vai acontecendo nas nossas vidas.
Quando eu dei essa aula, me lembrei, Josué e Theo são aqui contemporâneos dessa experiência, e há outros aqui na igreja ainda contemporâneos dessa experiência. Nós fizemos um retiro, quando ainda mocidade, na cidade de Mauá, vocês lembram disso? E como mocidade, como grupo de jovens da Igreja Betânia, e nesse retiro que nós fizemos lá em Mauá, um retiro com muitas lutas, com muitas dificuldades, fomos para lá com alguns entreveros, com algumas coisas aconteceram no caminho e lá mesmo, mas quando nos reunimos numa noite para orar e começamos a orar e começamos a louvar, orar e louvar, de repente nós recebemos uma visitação do Espírito Santo, um batismo de amor tão intenso, tão forte, tão profundo. Houve um quebrantamento, um derramar de lágrimas, de gritos, de choro, de dons do Espírito, uma visitação coletiva, que nós não conseguimos ficar sentados, levantávamos, choravam, rolavam, um cantava, nós nos abraçávamos. Lembra disso, Telzão? Josué já estava conosco nessa época, Josué? Mas há irmãos aqui ainda desse tempo. Eu não sou eu e o Theo que somos velhos aqui não, por amor de Jesus. Tem mais gente aqui que estava nesse evento. Nós recebemos uma visitação do Espírito. E muito do que Deus fez na Igreja Betânia, na época da juventude, na época do pastoreio do pastor Antônio Elias, veio a posteriori dessa visitação espiritual que nós recebemos. E a quinta e última coisa que eu queria falar só a nível introdutório, é que o avivamento não é alguma coisa que começa por algo que recebemos, mas o avivamento vem verdadeiramente quando entregamos, nos dispomos e nos entregamos nas mãos do Senhor. Muita gente diz assim, eu não experimentei ainda o avivamento, porque eu estou esperando o momento em que vai vir, vai derramar, vai acontecer, vai vir alguma coisa. Meu irmão, o que a gente tem aprendido na história do avivamento e na Bíblia, é que o avivamento não começa por algo que vem, o avivamento só se dá por meio de algo que vai. O avivamento só vai chegar na minha vida, na sua e na vida da Igreja Betânia. Nós já estamos experimentando o avivamento na Betânia, saiba você isso em nome de Jesus. O avivamento vem, o avivamento acontece quando a gente começa a entregar e a dar. E quanto mais a gente vai entregando e dando, então vai recebendo. Não fique na posição passiva, aguardando algo, não vai começar assim o avivamento. O avivamento começa não pelo que você vai receber, mas por aquilo que você entrega ao Senhor. Amém? Feitas essas considerações iniciais, então nós vamos agora falar realmente como é que o avivamento acontece. E eu queria dizer, como eu falei, há duas maneiras de responder. Uma primeira é uma resposta simples. O avivamento acontece quando Deus manda, quando Deus determina, quando o Espírito Santo soberano do Senhor diz, é agora. Mas, por outro lado, uma resposta mais complexa, diria aos irmãos, que quando a gente analisa a história dos avivamentos na história, e quando a gente analisa esses textos e outros mais de avivamento na Bíblia, descobre que algumas coisas são características que estão sempre presentes. Toda vez que acontece um avivamento, você encontra algumas coisas sempre, não é receita de bolo, mas você encontra. E eu listei para essa noite, falar para os irmãos, não vou ser longo, prometo aos irmãos, 1h30, no máximo estou terminando. Eu separei 5 coisas que eu queria dizer para vocês, 5 características que estão sempre presentes quando o avivamento acontece. 5 coisas que aparecem quando o avivamento acontece. A primeira coisa que a gente sempre nota quando o avivamento e como o avivamento acontece, é que quando reconhecemos que há uma condição de morte espiritual. Primeiro ponto que a gente nota como é que o avivamento acontece quando reconhecemos a necessidade de morte espiritual. Quando a gente reconhece que nós verdadeiramente estamos mortos espirituais. Esse texto que nós anotamos aí, o 37:1 e o 37:11, fica muito evidente isso.
Quando o profeta diz, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me fez sair pelo Espírito, me fez entrar num vale, esse vale estava cheio de ossos, ele então me disse, você está vendo esse monte de osso, essa mortandade toda, esses ossos sequíssimos? Pois eu quero dizer para vocês, esse povo que está aí morto, precisando de avivamento, é o meu povo, é o povo de Israel. Só vai acontecer avivamento quando a gente entender, reconhecer e perceber que estamos mortos e que precisamos ser reavivados. Pode parecer óbvio, mas nem sempre é. Avivamento, reavivamento, só acontece com morto. Quem está vivo não pode ser avivado. Quem está vivo não vai ser reavivado. Quem vai ser avivado é quem está morto. Portanto, pode parecer óbvio, mas na verdade, só quando nós admitimos e assumimos que mesmo sendo povo de Deus, gente de Deus, estamos vivendo morbidez, fraqueza, monotonia, sonolência, insensibilidade, distância de Deus, só quando pomos a carapuça na cabeça, só quando batemos no peito e dizemos, eu sou assim, Senhor, eu preciso do reavivamento, só assim o avivamento vai acontecer. Quando sairmos do pedestal para admitirmos que somos pessoas dadas a acontecimentos, a experiências, a comportamentos que não são compatíveis com os padrões da palavra de Deus. Mesmo uma igreja que está em franca atividade, que está realizando coisas, que está produzindo coisas, mesmo uma igreja assim é uma igreja que é considerada ou pode ser considerada morta, precisando de reavivamento. Mesmo uma igreja que está produzindo frutos, mas produzindo poucos ou não produzindo frutos, se ela está perdida no meio dos processos, dos meios, das atividades, sem considerar o fim, o objetivo, como é, para quê, se a igreja tem muita coisa, faz muita coisa, mas como resultado não encontra nada, ela está precisando de avivamento. E eu me lembrei na classe, citei o texto da visita de Jesus a Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, quando o texto diz que Marta, trabalhando, produzindo, realizando, fazendo, acontecendo, arrumando a casa, arrumando a cama, preparando o almoço, o café, fazia com que aquele lugar fosse um lugar Betânia, extremamente agradável para Deus e para Jesus. Jesus gostava de estar em Betânia. O texto fala que Jesus gostava de ficar em Betânia. Por quê? Porque em Betânia ele se sentia acolhido, ele era confortavelmente recebido. Isso era fruto do trabalho de Marta. Porém, Maria corria quando Jesus chegava e se colocava aos pés do Senhor para beber o que ele tinha para falar, para dizer, para ensinar. E Marta ficava incomodada porque achava que ela sozinha carregava a igreja nas costas, que ela fazia, realizava, produzia, escalava, dirigia, cantava, tocava o órgão, tirava a coleta, indicava, fazia, acontecia. E Maria ficava ali o tempo todo bebendo. Aí vai na direção de Maria e lhe dá uma reprimenda e diz, você não se incomoda de ver tudo que eu estou fazendo? E você fica aí sentado o tempo todo só bebendo, sorvendo do Senhor? E aí Jesus lhe dá aquela resposta que todos vocês, ou a maioria conhece, calma Marta, calma, pega leve, vamos devagar. Na verdade ela escolheu a boa parte de andar com Deus, a boa parte de estar na presença de Jesus, é exatamente estar na presença de Jesus. O bom de estar com Jesus é estar com Jesus. A igreja precisa de uma Marta, a igreja precisa fazer as coisas, precisa realizar, precisa ter trabalho, precisa ter ministérios, mas a igreja não pode esquecer de que o centro do trabalho, o objetivo, a razão, na verdade, é o louvor, o culto, a adoração e o aprender e viver aos pés do Senhor. Uma igreja não pode viver o tempo todo em função das atividades, ela precisa entender que ela está ali por causa de Jesus. Os sinais de que nós estamos nessa morbidez, precisando dessa visitação, é frieza no nosso coração, insensibilidade para as coisas de Deus, para as coisas
dos necessitados à nossa volta, o desânimo que há no nosso coração, essa distância de Deus que se revela pelo desapego na oração, na leitura da Bíblia, esse comportamento muitas vezes nosso de crentes esquizofrênicos, que eu já disse da outra vez, que é uma expressão antiga, aquele crente São Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, aquele crente que aqui é uma coisa e lá fora é outra. Essa dubiedade esquizofrênica, essas coisas revelam que nós estamos precisando de avivamento. Ezequiel 37 mostra o povo de Deus morto, e Êxodo 32, aquele texto que lemos deles construindo os bezerros para cultuar, adorar, fizeram um cultão. Vocês vão de concordar comigo que eles construíram o bezerro e fizeram um cultão, era festa, era comida, era bebida, era louvor, era um festival. De longe se ouvia, lá do Monte Sinai, estava se ouvindo o culto que estava acontecendo para o bezerro. De maneira que Êxodo 32 mostra que havia atividade espiritual, havia culto, havia louvor, havia adoração, mas essa gente havia escolhido e determinado um culto equivocado, um caminho diferente de adoração. Era um bezerro que era adorado. Ali era um culto que eu digo assim, era um culto segundo o seu querer, o seu perfil. O Deus era feito com suas próprias mãos, seus próprios recursos. Era um Deus customizado. Você vai dizer, isso é um absurdo. Não posso admitir isso nunca aconteceria comigo na minha vida ou na minha igreja, o negócio de construir um bezerro para adorar. Chega a ser ridículo. Meu irmão, olha aqui, pensa direitinho. A gente poderia achar isso, mas o bezerro nada mais deixa de ser do que um culto segundo os nossos perfis, as nossas vontades, as nossas características. Eles queriam culto, queriam uma adoração, queriam uma fé, queriam um louvor, mas queria que fosse, como alvo disso tudo, alguém com um perfil muito parecido com a gente. Por que construíram um bezerro? Porque um dos deuses egípcios era um touro. E eles recém saíram do Egito. Então eles ainda estavam impressionados com os deuses do Egito. E na mente deles veio o touro. E como Moisés subiu o monte, ficou lá 11 meses, e eles queriam cultuar, queriam adorar, queriam louvar, era gente de fé, gente de compromisso, gente de adoração, eles decidiram então construir o Deus próprio, e aí fizeram uma imagem do Deus do Egito que eles tinham acabado de largar para trás. Então não é tão absurdo assim quando a gente vem para a igreja e cria um tipo de culto onde a gente cria o Deus do jeito que a gente quer, adora do jeito que a gente quer, cultua, louva, serve do jeito que a gente quer, impressionado e pressionado, inflamado e contaminado pelas imagens do mundo, nada mais é do que estamos construindo um bezerro. E a pergunta é, você, estamos cultuando o bezerro ou estamos cultuando a Deus? Porque se estamos cultuando a Deus, nós temos que encontrar o que é que Deus quer e o que Ele diz na sua palavra. O Deus que adoramos, o perfil do Deus que adoramos, já deixou aqui escrito como é que Ele quer ser orado, adorado, louvado, experimentado e vivido. E se você adora, segue, louva e ora, diferente do que está aqui, está fazendo um bezerro customizado, que sempre será mais liberal, mais livre, mais compassivo, paciente conosco, que sempre tem um perfil de Deus mais adequado a cada hora e momento que vivemos, que ou entra ou não entra em determinados lugares onde nós costumamos entrar, que vê ou não vê determinadas coisas que fazemos ou falamos. É um Deus customizado, é um bezerro, muito parecido com o touro do mundo. Construíram o bezerro. Avivamento chega quando reconhecemos que estamos necessitando dele. Avivamento não chega para quem não o espera. O avivamento não vem para aquele que não o deseja. O avivamento não chega para aquele que não reconhece que necessita. O avivamento chega para quem se vê morto e carente,
para quem se percebe necessitado. Portanto, o avivamento chega sempre onde não há acomodação, onde há uma incômoda insatisfação com o status quo. Você está entendendo, meu irmão? Eu estou falando muito difícil. Quem está entendendo? Diz amém. Segunda característica, segunda coisa que acontece no avivamento, a oração e intercessão. O texto de Êxodo 32, verso 11, quando Moisés ouviu e viu aquilo tudo, e foi para isso até despertado pelo Senhor, e o Senhor anunciou que visitaria aquele povo com juízo, Moisés imediatamente orou, intercedeu e suplicou, dizendo: Senhor, não faça isso não, Senhor. Tem pena desse povo, tem misericórdia. Logo assim que Moisés ouviu falar, orou daquela necessidade. Irmãos, na história e na Bíblia, eu desconheço avivamento sem oração. Não há avivamento sem oração. No texto de Ezequiel, da visita ao Vale de Ossos, quando o Senhor revela para ele o estado do povo, Ezequiel imediatamente começa a travar um diálogo, uma súplica ao Senhor. Moisés foi na direção do povo, constrangeu-se, envergonhou-se, levou eles a entenderem o que estava acontecendo e imediatamente se posicionaram na presença do Senhor pedindo perdão. Avivamento, irmãos, só chega com oração. Não há avivamento sem oração. Salmo 51, 17, abra a sua Bíblia, Salmo 51, 17, que é um texto que fala sobre o caminho para o coração de Deus. Salmo 51, 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Fui procurar no hebraico o que significava coração compungido e contrito. E no hebraico essas palavras significam alguém que despedaça, aquele que esmigalha o coração, aquele que é capaz de rasgar o coração diante de Deus. O avivamento só chega quando há oração. Quando a gente decide que vai separar um tempo para orar. E isso, irmãos, é uma decisão. Porque o tempo em que nós estamos vivendo, os nossos afazeres, o nosso dia a dia, não nos permite, não sobra, não dá, não cabe tempo para oração. A marca do nosso tempo é a marca do corre-corre, do ativismo. O tempo que nós vivemos é o tempo do falatório, do conversório, de muita coisa, de muita palavra, de muita informação, tudo para nos levar a longe, distância de Deus. O avivamento só vem quando a gente entende a necessidade de ter um tempo para Deus. Quando a gente entende que avivamento passa obrigatoriamente por oração. E mais do que isso, quando a gente entende, a gente tem aquele hábito de dizer assim: olha, eu fiz tudo o que eu podia. Quando eu não podia fazer mais nada, então eu disse: vou orar. Ou então a gente diz assim: olha, eu não tinha nada para fazer, só orei. Vocês já viram como a gente fala essas expressões? O problema era tão difícil, eu não tinha nada para fazer, então eu só orei. E não podia fazer nada. Ou seja, a oração muitas vezes para nós é o fim da história. Oração é quando você não tem mais nada para fazer, e o que mais se parece com nada é oração. Aí você ora, porque como não tem nada para fazer, você ora, porque orar ou não fazer nada, mais ou menos parecido.
Estou falando alguma coisa só minha ou você também pensa assim? Muitas vezes fazemos isso, mas o que nós queremos entender, mudar essa mentalidade, é que a oração é uma atividade de luta, é algo que mexe, que intervém, que muda os acontecimentos, é algo que influencia, que transforma, é algo que liberta, é algo que faz as coisas mudarem de posição. Oração é algo que tem absoluta e fundamental importância na vida com Deus. Quando se está distante dos projetos de Deus, dos exemplos de Deus, dos exemplos das Escrituras, temos que entender que temos uma grande necessidade de avivamento. E o avivamento vai ter que passar por reconhecimento e por oração. Amém? Entendeu até aí, meu querido? Terceiro ponto. Terceira característica de como é que o avivamento acontece onde há contrição, quebrantamento e arrependimento. Onde há contrição, quebrantamento e arrependimento. Aquele texto de Isaías 6, que eu preguei na última vez que estive com os irmãos, texto de Isaías 6, Isaías nos ensina que quanto mais nós vamos entrando na presença de Deus, quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, mais vamos nos conhecendo. Quanto mais de Deus a gente conhece, quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente se conhece. Quanto mais a glória e a grandeza de Deus você vê, mais a sua pequenez e limitação você enxerga. Quanto mais íntimo de Deus, mais quebrantados somos. E Isaías mostra nesse capítulo 6 que essa experiência, essa visitação acontece ou aconteceu porque houve um temor do Senhor. E o temor do Senhor inevitavelmente caminha para quebrantamento, arrependimento e reverência. Temor do Senhor é essa reverência. É estar diante de Deus entendendo a grandeza dele, a nossa pequenez, e isso resulta em reverência, em admiração ao Senhor. E naturalmente isso resulta num arrependimento nos nossos corações. E o que é o arrependimento? O arrependimento não é o remorso. O arrependimento é aquela consciência que temos do pecado. E o arrependimento é uma consciência que gera dor e tristeza, mas que desemboca numa ação, numa decisão e numa transformação. A diferença entre arrependimento e remorso é que quando a gente está diante de Deus e então enxerga como a gente é, nossas limitações, nossos pecados e nossos defeitos, há uma tristeza tão grande em nós que nós temos o remorso do que fizemos, mas se para aí na tristeza, você sai da presença de Deus com culpa, sentimento de culpa, uma dor profunda na alma, no coração, e um remorso de ter feito tudo aquilo que fez. Acabou. Mas a palavra diz que há necessidade de arrependimento, e arrependimento é uma experiência como um automóvel que tem um retrovisor e tem um farol. O arrependimento, ele começa quando a gente tem a condição de olhar para trás, fazer uma revisão do passado, contabilizar as coisas que fez, os caminhos que trilhou, os descaminhos que trilhou, e isso vai trazer tristeza ao nosso coração, mas imediatamente você abandona os olhos do retrovisor, acende o farol e olha para frente, dirige o seu olhar para o futuro, toma decisões. Arrependimento se diferencia do remorso, porque o arrependimento desemboca em decisão. Você decide dizer, eu não vou mais ser assim, eu não vou mais fazer assim, eu vou deixar de fazer isso, e você toma uma decisão de andar de uma maneira diferente. É isso que caracteriza o arrependimento.
É aquela experiência do filho pródigo, que depois de caminhar para que tudo aquilo que experimentou, chegou numa profunda tristeza e ele diz: agora eu levantarei, irei e vou estar com o meu pai, eu vou fazer um caminho de volta, vou ter uma jornada diferente. Terceira característica de onde acontece o avivamento, como acontece, é experimentar quebrantamento e arrependimento. A quarta e penúltima característica do avivamento, irmãos, é a busca pela essência, não apenas pelos sinais. Onde que eu encontro isso? No texto que nós lemos de Êxodo, eu vi uma característica muito linda. Quando o povo recebeu a má notícia de que Deus não ia estar mais com eles, pranteou-se. E o texto disse: ninguém mais pôs sobre si os seus atavios. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel que eu não vou estar mais com eles. Eu agora vou mandar um anjo que vai na presença deles. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, meu irmão, não precisa me responder, você responde aí dentro de você. Quando a gente fala assim, a gente tem que buscar o avivamento, a Igreja Betânia tem que buscar o avivamento, e você diz amém. O que é que você está realmente pensando sobre isso? O que é que vem à sua mente quando você quer buscar o avivamento? O que é que você acha que está realmente faltando à igreja? Do que é que você está sentindo falta? Sentimos falta de Deus mais intensamente, mais proximamente da sua intimidade, ou estamos falando, quando dizemos que queremos o avivamento, estamos querendo buscar sinais e prodígios? Quando a gente fala em buscar o avivamento, você está pensando primordialmente nos frutos do Espírito ou nos dons do Espírito? Do que você tem sentido falta na sua vida e na igreja? Gálatas 5 ou 1 Coríntios 12? Lembram desses textos? Gálatas 5 fala do quê? Dos frutos, o amor, paz, longanimidade, benignidade, e Paulo diz: esses são os sinais de quem está no Espírito. Andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Se estais no Espírito, andeis no Espírito. E a marca de quem anda no Espírito é alegria, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Paulo deixa claro que o sinal de avivamento é estar cheio do Espírito, e o sinal de quem está cheio do Espírito é estar cheio de amor, paz, bondade, misericórdia, longanimidade, misericórdia, bondade, mansidão e domínio próprio. O mesmo Paulo, lá em Coríntios 12, diz que o Espírito, estando sobre nós em abundância, ele se derrama sobre nós nos seus dons: profetizar, falar em línguas, ciência, conhecimento. De maneira que quando a gente pergunta, vamos buscar o avivamento? Vamos. Você quer o avivamento? Quero. O que vem primeiro no seu coração? O que você está buscando? Eu não estou querendo pregar que se deva abrir mão dos sinais, dos prodígios, dos dons do Espírito. Quero ver a minha igreja cheia dos dons do Espírito. Quero mesmo, e Deus sabe disso. Quero essa igreja cheia de dons. Mas eu quero deixar claro também nessa noite que a gente precisa ter cuidado de ter a busca pela essência e não somente pelos sinais. O texto mostra que o que aconteceu? Quando eles estavam naquele culto ao bezerro, e o Senhor se entristeceu daquele comportamento religioso, diz assim: Moisés vai lá para esse povo e diz assim: eu não vou mais com eles, vou levar eles para a terra que mana leite e mel. Depois você vai ler esse texto em casa. Vou dar a terra, vou dar Canaã, vou dar vitória, vou dar tudo o que eu prometi para eles. Só tem uma coisa: eu não vou pessoalmente estar com eles, vou mandar um anjo que vai com eles. Eu, em presença, não vou, mando um anjo, porque se eu for junto, eu vou destruir esse povo.
Moisés então vai e diz, olha, lembra da promessa da terra? Fechado. Lembra da vitória contra os jebuseus, hereus, ferezeus e tal? Fechado. Lembra que a terra é rica, produz, farta? Fechado. Tudo que o Senhor prometeu, todas as bênçãos prometidas, ó, confirmado. Só um detalhe, ele não vem. Vai mandar um anjo. E diz o texto que isso foi uma tristeza tão grande para o povo de Deus, que eles abriram mão dos seus atavios, despiram suas joias, tiraram suas vestes festivais. Irmãos, tudo sem Deus na sua presença é nada. O que há de mais importante é a presença de Deus. Você pode ter 1000 dons, mas se você não está gozando de uma intimidade de quase tocar o Senhor, isso não está servindo para nada. Vocês lembram das lições de Abacuque e Jó? Quais foram as conclusões da vida de Abacuque e Jó? A satisfação da vida é estar com Deus e não aquilo que vem dele. Eu não estou interessado no que virá, no que eu vou ganhar, no que eu vou receber, na promessa que eu vou tomar posse. O que eu quero é estar com ele. Abrir mão das joias e dos atavios para estar com ele mesmo. E a última característica do avivamento, a quinta, é a ministração da palavra de Deus. Eu disse que não há avivamento sem oração, mas também não há avivamento sem a palavra de Deus. Os dois textos que escolhemos como base nessa noite, o de Ezequiel 37 e o de Êxodo 32, deixam muito claro isso, porque quando o Senhor chama o profeta Ezequiel para avivar os ossos secos, ele instrui dizendo, ministra para que eles reavivem. Ministra o quê? Ossos secos, qual é a palavra? Ouvi a palavra do Senhor. Sabe como o avivamento vai chegar? O avivamento vai chegar quando ouvir a palavra. E Êxodo 32, Moisés desce do monte com as tábuas da lei e apresenta ao povo as tábuas da lei, que estavam escritas em ambos os lados. Meus irmãos, nós temos muitas vezes desprezado as coisas que são simples. Nós gostamos de receitas complicadas. Se os nossos pastores chegassem aqui no púlpito e dissessem assim, olha, para você ter uma vida espiritual abundante, para você experimentar avivamento, você tem que ir ao Tibete, subir numa montanha branca, caçar uma flor amarela que tenha 72 pétalas e meia. Se você cheirar no pôr do sol, jogar lá de cima e ela cair em pé, então o avivamento chegou. Muitos vão comprar passagem para o Tibete no dia seguinte, vão procurar o Daniel, alguém, dizem, vamos fazer uma excursão da Betânia ao Tibete, porque o avivamento já entendi como é que é. Nós somos atraídos pelo complexo, pelo estranho, pelo difícil. Mas a Bíblia ela é muito simples, ela diz que o caminho para o avivamento acontece quando você reconhece que precisa, quando você entra na presença de Deus e começa a orar mais, quando você quebranta o seu coração, quando você se arrepende, quando você entende que tem que buscar intimidade com o Senhor e quando você tem que ler a palavra e ouvir a palavra. Mas isso é muito simples, Ângelo.
Se o segredo é oração, palavra e vida com Deus, isso é muito simples. E como é muito simples, você e eu não fazemos. Tempo para oração e tempo para palavra. Reavivar a hora devocional. Estar na igreja. Ter um coração aberto para ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Porque ouvir a palavra é diferente de você estar com o ouvido aberto aqui. Ouvir é quando você está prestando atenção, quando você é capaz de chegar ali na porta e alguém perguntar a você o que foi mesmo que foi pregado, você consegue repetir. E amanhã você lembra. Me lembro, vocês lembram, quem conheceu Dona Neidinha, mãe do pastor Henrique? Ela vinha para a igreja e trazia o caderninho dela, conhecia a Bíblia de fio ao pavio, mas ela anotava a mensagem toda para poder, durante a semana, ela rever aquilo. Mas nós estamos aqui, muitas vezes, e não estamos. Ou estamos com a mente longe, pensando em outros problemas, em outras dificuldades, em outras situações, ou consultando os nossos AI. Eu fico pensando até que Apocalipse, quando fala dos AIs, eu acho que é o iPad, iPhone, AI, alguma coisa. Apocalipse já imaginava que tinha esse negócio aí. E aí, com essa história agora de que a gente baixou a Bíblia, e baixou mesmo, baixou a Bíblia para o AI alguma coisa, então você tem mais uma razão para nem Bíblia mais andar e consultar a Bíblia no AI. E aí do AI para o AI você pula rapidinho, e muitas vezes você olha que o irmão está aqui, mas não está aqui, né? Está consultando como é que foi a bolsa, como é que vai abrir o mercado amanhã, e a palavra fica por aqui, ó. Hora devocional, ouvido atento à palavra, disposição de sair daqui e amanhã pôr em prática essas coisas todas que você ouviu, ter esse compromisso com a palavra, esse é o caminho do avivamento, não tem outro. Não vou mandar ninguém aqui para o Tibete procurar a flor de 72 pétalas, o caminho é simples, é oração, arrependimento, quebrantamento, entrar na presença de Deus e ler a palavra. Graças a Deus, nossa escola dominical tem crescido, mas a gente ainda lamenta que há muitos irmãos que estão na igreja e não vêm à escola dominical, porque consideram algo menor. Acham que alguém abrir a Bíblia e ministrar e te ensinar é algo dispensável para a sua vida. Enquanto pensarmos assim, irmãos, honestamente, o avivamento fica difícil de chegar. Se de fato tivermos sinceridade de coração, orarmos, nos confessarmos necessitados, arrependidos, buscarmos a intimidade de Deus, contemplá-lo, meditá-lo na sua palavra, Deus, com certeza, no tempo dele, vai nos visitar com avivamento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, irmãos? Senhor, a palavra ela é muito simples, muito clara, linear, não depende de um QI muito alto, depende sim de um coração sensível, depende sim de disposição. Encontra, ó Espírito Santo de Deus, entre nós nessa noite, muitos desejosos de experimentar de verdade essas simples e preciosíssimas lições da palavra de Deus. Porque o avivamento, na verdade, Senhor, é isso, é receber essa experiência de uma maior intimidade com Deus. O avivamento, Senhor, entendemos que é isso, é estar mais perto de Ti, ganhar maior conhecimento e intimidade contigo, e isso resultar numa vida mais qualificada, com poder, autoridade, para ser, testemunhar e pregar a palavra.
faz isso na minha vida pessoal e na vida dos irmãos, e assim estará fazendo o Senhor na Betânia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.